Olá, sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer uma live agora do projeto 9,5, que é um projeto onde eu ensino as pessoas a estudarem com mapa mental. E hoje a gente vai ter uma aluna minha falando com a gente, que é uma amiga minha que mora lá nos Estados Unidos, Adriana. E a gente vai saber como é que está sendo a experiência dela. Ela está começando a aprender mapa mental e a usar. Então eu vou conversar com ela para saber como é que está sendo a experiência dela. Adriana, você está por aí? Ô, Romildo. A Adriana chegou. Adriana, me chama aí, por favor. Tá bom o som, gente? Vocês estão ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tudo certinho aí? Romildo, fala aí se tá tudo bem, tá legal? Oi, Maria Eugênia. É nós e o mapa mental aqui. Tá bom o som, né? Ah, então tá bom. Vamos esperar só um pouquinho que a Adriana tá entrando. É a primeira vez que a gente faz isso, é a minha estreia e a dela. A minha estreia é fazendo live no meu Instagram, né? Eu já fiz com uma amiga, Luciana Domísio. A gente falou a respeito de respiração, que é uma coisa que eu quero falar depois com vocês também numa outra oportunidade. E tá, vamos ver aqui, a Adriana tá chamando. Vamos ver. Chega aí, Adriana. 3, 2, 1. Chegou! Oiê! Oi, Adriana. Ai, Tudo bom? A oi, gente deixa eu achar conseguiu. aqui. Tá. Vocês Oba! estão Deixa eu ouvindo só bem, encontrar um Adriana, lugar gente? aqui. Oi. Estão Deixa ouvindo eu bem, ver. Adriana? Oi, Túlio. Oi, primo. Então, para quem está E chegando aí, tá agora, legal? gente, tá legal. Vocês estão ouvindo bem, Adriana? Porque eu já falaram que o meu som tá ok. Agora, da Adriana, eu não sei. Alguém pode dar um alô aí? Estão me ouvindo Túlio, bem? fala Olá a ok para mim se todos. tiver som. Olá a todos. Tá. O Tá seu tá um baixo? pouco mais baixo que o meu. Vê se você consegue Deixa eu... aumentar um pouquinho. Grata aí, Ronildo. Melhorou? Tá, e Melhorou? agora, gente? Melhorou? E agora? Oi, Maria Ela não Eugênia, fala. tô falando. Ela fala assim. Falo sim. Tudo Oi, prima. bem? Tá tudo bem então, né? Então tá, gente. Então sejam todos bem-vindos. Muito grata, Adriana, pela sua participação na minha estreia aqui. Meu coração está batendo forte. Mas vamos que vamos, né? O meu também. É, Vamos lá. então, é nossa estreia. É nossa estreia. Então, gente, para quem não conhece, primeiro para quem não me conhece, né? Eu sou a Kátia, eu ensino mapa mental e tenho sentido uma alegria imensa em ensinar essa ferramenta para as pessoas e ver a transformação positiva que essa ferramenta tão simples e eficaz traz na vida das pessoas, né? E então a Adriana é minha aluna, ela é minha aluna, minha primeira aluna internacional da licença, que ela mora lá em São Ai, meu Francisco, na Deus. Califórnia. E então eu vou bater um papo com a Adriana aqui para saber, para ela contar para vocês, né, para a gente saber como é que tem sido esse processo de mapa mental, como é que tem sido para ela aprender isso e estudar com isso, né? Então, Adriana, você quer começar falando, né? Como é que, por que você procurou, né, para aprender o mapa mental? O que te trouxe Então, para esse assunto, eu para já... esse mundo diferente? é, eu conheço o mapa mental já tem mais ou menos, eu acho assim, uns 8 anos que eu sei do mapa mental. é, Tentei fazer algumas coisas utilizando a técnica, mas eu nunca tinha estudado.
E eu sempre já tentei, eu sou uma buscadora por ferramentas para organização, para melhorar a capacidade de memória, para melhorar a capacidade de acessar os dados. E o mapa mental sempre foi uma coisa que, uma ferramenta que eu tinha vontade de estudar, né? Mas eu não tinha tido oportunidade ainda. E eu tinha, assim, intuitivamente uma ideia de que seria muito útil para mim. Seria um tipo de coisa, um tipo de ferramenta que eu iria me dar bem utilizando ela, né? E então, agora que eu comecei a fazer o curso, está sendo, assim, muito interessante mesmo, porque é uma ferramenta visual e eu sou, assim, preciso. É uma ferramenta que você usa cores para fazer, para auxiliar a memorizar a informação. Então, tem tudo a ver comigo. Então, eu estou gostando muito. É muito interessante como o mapa mental, ele, com essa característica dele usar cores, né? Nós usamos cores, então a gente sai daquele mundo monótono, porque o nosso cérebro, ele não é nada monótono, na verdade, né? O nosso cérebro são milhares de conexões elétricas, nervosas, enfim, tem muito movimento, muitas associações, e monótono é uma coisa que ele realmente não é. E quando a gente começa a estudar na primeira infância, a gente está acostumado a desenhar, a colorir. Depois de um determinado tempo, geralmente, quando a criança começa a escrever com caneta, eles passaram a ensinar as crianças com monocromático, só com uma cor, no máximo sublinhar alguma coisa ou fazer algum outro apontamento. E isso torna o ensino muito chato, né? Isso é um dos aspectos que torna o ensino muito chato. Então, quando as pessoas começam a aprender com mapa mental e que vê que tem cores, né, que elas podem usar as suas canetas coloridas, só de usar as cores, gente, é uma coisa tão interessante, a gente já melhora a nossa memória, a nossa capacidade de memorização e de lembrar depois dessa informação em mais ou menos 30%. Tem alguns estudos que mostram que é 35%, outros 30%, então eu estou pontuando por baixo aqui. E pessoas criativas como a Adriana, por exemplo, né, que ela tem muitas habilidades manuais, a Adriana faz um monte de coisa, assim, desde origami, enfim. E ela é chefe de cozinha, e então a pessoa poder voltar a entrar nesse mundo colorido para estudar é uma coisa muito boa, né, Adriana? Conta aí. Catita, e olha, interessante isso, porque quando eu era criança, né, quando eu comecei na escola primária, eu lembro quando essa coisa de desenhar, que era assim uma das coisas que eu gostava muito e me auxiliava muito a lembrar da matéria. E eu lembro mesmo agora você falando quando proibiram, quando já não podia mais desenhar, quando tinha que usar só uma cor, e como sim, que ficou dificultou um pouco esse processo de aprendizado, inclusive. É muito interessante isso. Com certeza, vai ficando chato, né? Fica aquela coisa monótona mesmo, né? E agora, assim, o mapa mental, ele tem me auxiliado nessa coisa assim de organizar as ideias, né? E mais do que organizar, mas é assim de acessar essas ideias, porque na realidade, assim, confessando, o meu problema não é agenda, o meu problema não é anotar, o meu problema não é nem tanto assim ter um método de organizar, é acessar essa informação. E o mapa mental, ele tem me auxiliado muito nisso, nesse acesso. Nesse acesso, né? Nessa visão panorâmica, né? Que a gente tem do assunto que a gente está tratando, que a gente está estudando. Então, isso traz um conforto muito grande para a gente. Primeiro, a gente saber que a informação está ali, naquele lugar, né? Então, a gente para de ficar procurando num monte por exemplo, no caderno, né? Ficar folheando um monte de caderno para saber onde é que está aquilo.
Um aspecto muito interessante e favorável para o mapa mental é que a gente coloca um assunto, né, um tópico, escreve alguma coisa, e hoje à noite, vamos supor que eu li um livro e tive uma informação nova, então eu posso colocar, eu posso acrescentar essa informação relevante no meu mapa. E quando a gente está escrevendo no caderno dessa maneira linear que a gente é acostumado, né? Não cabe. Não cabe. Você consegue escrever um pouquinho num cantinho, não é assim, Adriana? Exatamente. Né? Fica aquela coisa limitada aí. Ou você copia de novo, aí também, pô, a gente tem tanta coisa para fazer, para ficar copiando de novo ou colocando, né, em outro lugar aquela informação. Então, na hora da gente procurar a informação no mapa, é muito bom, a gente sabe, a gente tem aquela segurança que a informação está ali, né? E isso, assim, acontece tanto no mapa que a gente faz no papel, né? O mapa manual, que é a primeira aula que a gente tem. O mapa manual, ele é muito benéfico para a gente estudar. Porque a gente... Bom, primeiro que para a gente fazer o mapa, né, Adriana, um aspecto muito interessante, assim, de aprendizagem do mapa e de retenção da informação, é porque a gente precisa raciocinar estudando. Para a gente fazer o mapa, a gente tem que encontrar as palavras certas, não é isso, Adriana? Exatamente, é. Então tem que ter, assim, a gente começa, pelo menos assim, a afinar melhor, né? Vai mais no ponto, aqui, assim, ter palavras-chave para dizer a ideia, né? De uma maneira mais resumida, para facilitar. Isso, usar aquelas palavras que realmente são as palavras que vão fazer com que a gente lembre depois da informação, né? Então, para isso, a gente precisa usar nosso raciocínio. A gente usando o nosso raciocínio, na hora que a gente está ali fazendo o nosso mapa, isso já faz um percurso num novo trilho, uma nova trilha neural. Né? E aí a gente reforça ela escrevendo. Né? Então, a gente vai escrever essa palavra no mapa mental, que a gente pensou. Então, isso aqui é importante. Eu escrevo. Então, esse sentido sinestésico de eu estar escrevendo a palavra é outra coisa que reforça na nossa memória para a gente poder lembrar depois. Isso é interessante porque é uma coisa que, assim, as pessoas da minha geração, a gente tinha que fazer muita cópia, né? A professora ditava no quadro, ela escrevia, a gente via o movimento dela, aí a gente copiava, e isso faz com que a gente aprenda mais. Então, aquelas aulas antigas são benéficas para a nossa memória. Um tempo atrás eu estava estudando anatomia, eu achei uma professora muito interessante. Eu não lembro se era na Inglaterra, nos Estados Unidos, não sei onde que era. Eu sei que ela dava aula, a aula dela era aquela aula antiga. Escrevendo no quadro, os alunos copiando, ela falando e perguntando para eles, e eles respondendo. Mas, quer dizer, tem esse estímulo sinestésico também, que é uma coisa muito diferente de quando a gente digita. É completamente diferente. A gente digitar e a gente desenhar as letras. E se a gente desenhar as letras com canetas coloridas, ainda reforça mais ainda. Aí, nos mapas, outra coisa interessante é que a gente procura fazer não só as palavras, sabe, mas também imagens que possam nos recordar. Então, assim, uma imagem, ela chega muito rápido no nosso cérebro, né? Diferente de escrever toda a palavra, né? Isso então, se a gente enriquece o nosso mapa com desenhos, e aí é legal, porque assim, muita gente fala, mas eu não sei desenhar, eu não sou boa em desenho. Não importa, não importa. Esse é outro benefício. Pode ser o desenho mais esquisito. E quanto mais esquisito ele for, mais ele reforça também a nossa memória, né? Porque as coisas esquisitas, a gente lembra mais do que aquela coisa normalzinha, monótona, como a gente estava falando, né? Exatamente, exatamente.
E legal, assim, também, eu comecei a estabelecer algumas palavras-chave de imagens, fazer códigos para mim mesmo, para eu lembrar, para eu acessar a informação. Então, Ah, que legal, é. então eu estou fazendo assim, uma tabelinha dos meus próprios códigos. E eu tô achando isso assim, muito legal, porque organizando ideias, trabalhando com memorização e também com criatividade, coisas que eu gosto, né? E É, e uma que coisa que muitas você vezes estava meio falou também, adormecido, né, Adriana? exatamente, exatamente. Uma coisa que você falou, por exemplo, hoje a gente teve aprendi com você essa parte de fazer um mapa mental online, né? De utilizar essa ferramenta, esse software para fazer. E é muito prático, mas eu, particularmente, melhor escrever. Eu gosto mais de escrever. Eu acho, para mim, É. funciona melhor. Por isso, porque eu sou sinestésica, visual, tudo, né? É, Eu gostei de aprender online, assim, pelo software, é prático também, né? Mas eu acho que eu vou utilizar mais escrevendo, fazendo ele na mão. um o benefício principal, assim, do mapa mental com software é porque cabe muita informação, né? Cabe muita informação. Então, você consegue colocar ali um universo, é, artigos, um monte de coisa, você põe tudo ali. Você sabe que a informação está toda ali. Mas, na hora da gente estudar, da hora da gente reter informação, o mapa manual, ele é campeão. Ele é É, campeão realmente, né? E esse desenvolve do. muito mais a nossa criatividade, né? Só um pouquinho, vou falar um pouquinho desses símbolos que você falou, que você está começando a fazer os teus, né? Legal, porque, por exemplo, É, assim, quando a gente lê um livro, o ideal é que a gente risque esse livro, sublinhe esse livro e que use, inclusive, cores diferentes. Então, assim, eu posso usar um código de cores, por exemplo, para aquilo que eu concordo e eu preciso reforçar aquela informação, né? Então, sei lá, vamos supor que eu vou usar um azul para isso, né? Caneta azul. Aí eu posso ter um insight, pode ser alguma coisa que naquele momento que eu estou lendo o livro, eu falei, olha, isso aqui parece com aquilo que eu já sabia, que eu li, não sei quando, ou que eu vivenciei, enfim. Aí você pode usar uma outra cor. Ah, tô chutando aqui, o verde. Então, tudo que tiver anotado em verde nos meus livros, nas minhas apostilas, enfim, nesse material que já vem pronto, eu sei que é algo meu, né? Um insight que eu tive, alguma coisa que eu lembrei, e da mesma maneira, as dúvidas, né? Ou alguma coisa, você pode usar caneta vermelha, alguma coisa importante. E aí, com o tempo, a gente vai se familiarizando com esse código de cores, por exemplo, ou de símbolos, né? E isso vai facilitando muito o nosso estudo. Porque aí o teu mapa já não precisa escrever aquele monte de coisa, né? Você usa uma imagem e você já sabe é, que aquela imagem significa aquela palavra comprida, né? exatamente. Então isso é muito legal. A gente vai criando uma nova língua, né? A gente vai criando uma nova língua. Olha só quem está aí, a Isabela. Oi, Isabela, quanto tempo eu não te vejo. Gente, todos bem-vindos aqui, tá? Dara. Dara está lá no Canadá. Essa live está muito É, internacional. é. Laís também bem-vinda. Ah, Então, essa ideia de símbolos, né? pode falar. Essa ideia, essa ideia de ter os símbolos, logo que eu comecei a pensar nisso, né, eu tava assim, mas é simples, né? Tô achando legal usar o mapa mental e usar também assim esse mindset de fazer as coisas de maneira simples. Não entendi? Uma interrogação mesmo. Já é um símbolo. Isso. Não precisa É, ficar criando, né, inventando muita coisa. E, e também uma coisa que eu estou usando muito são assim, os exageros, as ideias. Né? Quando a dúvida é muito grande, é uma interrogação assim,
Bem Bem grandona. grandona, né? É, Bem grandona, é. Ah, que legal. Olha aqui, temos gente da Flórida também, gente. Essa live está muito internacional. que chique. Vandinha, oi, Vandinha. Anda, bem-vinda, querida. O exagero é um dos facilitadores da nossa memória, né? As cores são muito importantes, o exagero também. Gente, as coisas que a gente vê exageradas, a gente não esquece, né? Não passa em branco. Então, tem alguma coisa que você está com dificuldade de lembrar na hora de estudar, exagera naquilo, sabe? Põe assim. É aquela velha história do elefante cor-de-rosa, né? É. Né? Se falar ainda que é um elefante cor-de-rosa voador, né? Se colocar um movimento, um ritmo, tudo que tem ritmo, né? Facilita a nossa memória. Um outro facilitador também muito interessante são os números. A gente falar, são 3 passos, né? São 5 etapas que você vai ter que cumprir para você poder chegar lá. Né? A gente coloca números em muitas coisas, então isso dá um senso de orientação para a gente. Então, aí a hora que eu preciso lembrar de alguma coisa, ó a Gláucia falando que tem gente do Acre também, muito Oi, chique. oi, Glaucia, querida, essa Glaucia. Oi, Gláucia. Então, assim, eu preciso lembrar de alguma coisa, mas eu não lembro de tudo, mas eu sei que são 5. Hum. Então, aí a nossa memória, ela funciona com associações, né? Quanto mais a gente enriquecer a informação que a gente precisa lembrar, mais chance a gente tem de lembrar depois. Para mim, aqui travou a minha imagem. Como é que tá para você? Travou aqui para mim. Agora voltou. Voltou. Ih, Catita, não tô te ouvindo agora. Oi, Gláucia. Não tô te ouvindo. Ai, aconteceu alguma coisa que eu não tô te ouvindo, Catita. Gláucia, você tá me ouvindo? Vandinha? Vocês me ouvem? Alô? Catita, não te ouço. Não tô te ouvindo. Não, querida. Tá vendo? É por isso que a gente precisa continuar aprendendo. Com mapa mental, com papel, garantia. Não, ainda não, Catita. Não, não escuto você. Dara, você me consegue me escutar?
Ah, legal.